Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a industrialização no Brasil, mas em relação à distribuição das empresas é, em- nos locais onde elas se fixam, basicamente. Tá ok? Então vocês têm que pensar com um pensamento de empresário. Quais são os fatores que levam determinada indústria a ir, né, no caso, se fixar em determinada área ou região? Né? O primeiro deles é a matéria-prima. Se ele vai ter matéria suficiente para trabalhar, é, colocar, né, no caso, a mercadoria dele. Tá ok? Outro tipo de item é o transporte. Como é que ele vai transportar essa mercadoria e também levar, né, o produto final? Né? E depois, com a Revolução Industrial também, né, veio a energia. Então, todas as empresas necessitam também de energia para mover, no caso, as máquinas. Okay? O quarto item é a mão de obra, também precisa de pessoas, né, para estar trabalhando no local. E, principalmente, também o mercado consumidor, ou seja, ter para quem vender. Ok? Então, às vezes é necessário que você tenha, né, no caso, quase que os 5 itens é, completos, vamos dizer assim, para poder, no caso, sua indústria, né, conseguir, vamos dizer assim, prosperar. Tá ok? Então, as matérias-primas são as bases, né, no caso, para a empresa, tanto para beneficiamento como também de transformação de minérios. Ok? Então, no caso, o Brasil foi um dos locais favorecidos por esse tipo, né, de fatores. Por exemplo, o quadrilato ferrífero, que fica em Minas Gerais, tem uma grande reserva de minério de ferro, né, no caso, a Vale do Rio Doce, que era uma empresa do governo e agora, no caso, é privada, ela, né, forneceu, né, muito no caso, reservas de manganês, justamente também aqui para o mercado interno, como também para o mercado externo. Okay? Outro tipo também, né, no caso de local que as empresas pegaram muita matéria-prima, é a reserva de manganês, onde fica, né, localizado na Serra do Navio. Tá ok? Basicamente, né, nesse local, as empresas, né, no Amapá, desculpa, eles tinham essa grande reserva, mas acabaram degradando alguns locais, até mesmo porque esse tipo no caso de material, né, ele é tóxico. Então, até mesmo foi chamado, né, paisagem lunar justamente pela quantidade, né, de degradação que ocorreu nesse local. Okay? Já o maciço do Urucum, né, que fica no Mato Grosso do Sul, né, tem uma grande reserva também de manganês. Vocês podem ver aqui, ó, também, ó, no caso, o local onde eles passavam, né, no caso, para transportar esse tipo de matéria, tanto para a Bolívia, como também, né, no caso, para o porto aqui de Santos, né, em São Paulo, onde era grande parte, né, desse material era para produção também, no caso, externa, né, era vendido para fora do Brasil. Já a Serra dos Carajás é um capítulo bem importante, né, fica no Pará, onde é a maior reserva de minério do mundo, né? Foram encontradas também bastante ouro, cobre, alumínio e teve início lá na década de 90. E toda, no caso, essa parte, né, ela foi exportada, né, no caso, principalmente para o Japão. Né? Eles utilizavam muito esse tipo de material para obras de infraestrutura. Tá ok? Então vocês podem ver aqui, ó, como foi grande, né, esse complexo, foi bastante explorado, tá ok? Então aqui, ó, 504 quilômetros, né, no caso de estradas de ferro, né, toda uma infraestrutura realmente para a exploração que ocorria nesse local. Okay? Já os vales do rio Trombetas, né, que também fica no Pará, tem uma grande, no caso, quantidade de jazidas de bauxita do Brasil. Né? Esse material bauxita ele é transformado em alumínio. Então vocês podem ver também aqui, né, é, no Pará, né, grande parte também, né, era exportada para fora do Brasil. Okay?
Então, esses são os locais, basicamente, né, onde tinha uma grande quantidade de matérias-primas para, no caso, exportação, e uma parte também ficava aqui no Brasil, né, para as indústrias internas.